aí, meus amiguinhos, mais um podcast Revalida. Hoje estamos com a doutora Marina, vamos conversar com ela sobre a aprovação dela no Revalida, aquilo que ela fez, o que ela fez, qual foi o segredo de passar nessa prova tão difícil, que é a prova do Revalida, como todo mundo fala, prova muito difícil, não sei de quê, e eu já mostrei um meio mundo de gente que aprovou aí pra você tirar esse negócio da sua cabeça. É só estudar, tem um jeito certinho, e a gente vai descobrir as dicas aqui com a doutora. Boa tarde, doutora, tudo bom? Boa tarde, Rafael. Tudo bem? Me diz assim, a primeira pergunta que eu sempre faço é, como foi que você me conheceu? Bom, eu conheci o Rafael através de um amigo que falava, olha, Marina, tem um cara no Instagram resolvendo questões e acompanha ele, né? E aí eu disse, tá, quem é esse cara? Ele é professor? Não, ele é revalidando igual a gente. E aí eu comecei a pesquisar sobre o Rafael, né? E ele fazia essas lives de resolução de questão. E na época eu não era acostumada a resolver questão. Então aquilo ali foi um bloqueio para mim, porque eu vim da faculdade assistindo aula, fazendo resumo e querendo ter tudo escrito, tudo resumido, em flashcard, em resumo. E o Rafael era uma didática totalmente diferente. E naquele primeiro momento que eu conheci ele, eu bloqueei o Rafael. Eu disse, não, eu não vou seguir, eu me lembro que eu disse assim, ele é a mesma coisa que eu, como é que ele vai me ajudar a passar no Revalida? Não vou. E isso me custou uma aprovação. Foi a primeira prova que eu fiz, que eu continuei na teimosia de assistir aula, fazer resumo e fui para a prova fazendo isso. E o meu resultado foi reprovação. Então você fez a prova de 2020 e 2021. 2020, isso. E 2020 eu reprovei assim por, se eu não me engano, foi 6 pontos. E eu disse, não, tenho que mudar a metodologia, não deu certo. E aí eu falei com meu amigo, ei, quem é aquele cara lá que tu falou? Vou já seguir ele. Comecei a seguir. Maratonei Rafael, literalmente, assistia tudo que Rafael dizia. Vou fazer live meio-dia, vou fazer live às 5, vou resolver questão. E eu tava com o Rafael em tudo. Assim, desbloqueou a minha mente totalmente, porque para passar no Revalida é fazer o que você vai fazer no dia da prova. E o Rafael deixa isso muito bem claro. E que triste que foi preciso eu reprovar uma primeira vez para hoje estar aqui conversando com você. Mas é tudo no tempo de Deus, né? Não tem, a gente fica aperreado, acontece tanta coisa. É sério, desaprovar é muito difícil. Passei pela experiência também na prova prática. Por tudo na vida é falta de orientação. A gente às vezes não tem orientação, ou porque a gente não busca, ou porque a gente não consegue em nenhum lugar. Mas é sério, é assim. Você que está assistindo, vai chegar o tempo. Você tem que fazer o que tem que fazer. Cada um faça o que tem que fazer, que todo mundo tem a sua hora. Não tem esse negócio de, desaprovei, vou me desesperar, vou desistir. Uma hora a pessoa consegue. A doutora Marina aí desaprovou a primeira vez, aprovou na segunda e também já aprovou direto. Já foi teórica e prática, já não teve dificuldade. Me conta, como foi que você estudou para a prova teórica do Revalida? O que foi que você fazia? Quais dicas você daria para quem vai estudar? Pronto, a primeira coisa que eu fiz, não aconselho, não assistam aulas longas. Isso você tem de graça aí em vários Instagrams, inclusive vou fazer um merchan aqui do meu Instagram, né, que eu criei, foi uma das táticas que eu criei para focar melhor nesse período, que é eu revalido em 2021. E literalmente, eu revalidei em 2021. Tá vendo aí? Então, eu acompanho, aí me manda uma mensagem, eu nunca associo, porque é sempre os Instagrams que tem esses nomes, né? Eu revalido, eu não sei de quê. É você. Agora sou eu. E aí eu criei essa tática. Eu disse, não, eu vou criar um Instagram especificamente para isso. E aí criei ele e fui fazendo uma seleção de tudo que poderia me ajudar. Todas as pessoas que faziam coisas que me motivassem ou me ajudassem à aprovação, eu comecei a agregar nesse Instagram e começava a publicar, né? Foi uma das táticas que eu usei, principalmente para quem gosta de rede social. Seria interessante criar isso, porque tem que criar táticas mesmo. A segunda coisa que eu volto a reforçar, não assistam aulas longas. Pelo amor de Deus, não façam isso. A terceira dica que eu posso dar, que eu fiz também, foi que o Rafael disse assim, imprimam todas as provas do INEP, resolvam 50 milhões de vezes. Ótima dica. Imprimam. Não respondam em computador, imprimam. E aí, o que você errou, aquilo ali é o que você vai estudar. Em cima daquilo ali, daquele erro, você estuda. Você está estudando tuberculose, você errou tratamento de tuberculose, você vai estudar especificamente tratamento. Você
não vai estudar epidemiologia, história da doença. Não, gente, é aquilo ali. Tem que aprender em cima dos seus erros. Foi uma coisa que me ajudou bastante. E outra coisa também é busquem as pessoas que passaram pelo processo, para que você não retarde o seu objetivo final, que é a aprovação da revalida. Se tem uma pessoa que passou por tudo isso e está lhe dando orientações de como você deve fazer, por que você vai fechar os olhos e não ver aquilo ali que está na sua frente? Sofrimento ensina. Sofrimento ensina. Tá vendo? Maravilhoso. Maravilhosas as suas dicas. Porque o que as pessoas têm que entender é que existe um jeito melhor e mais fácil para aprovar. Isso já é batido. Por quê? Por que eu falo isso? Às vezes o cara pensa assim, eita, o Rafael é inteligente, muitas pessoas que fazem o curso dele aprovam. Não tem nada a ver. É totalmente o contrário. É porque o Rafael é um jumento, um cara que mínima capacidade, que teve que fazer um jeito mais fácil. É tão assim que eu chamo a minha técnica de a lógica do preguiçoso. Olha como é que eu chamo. Eu desvalorizo totalmente minha técnica. Lógica do preguiçoso. Porque, por exemplo, daqui a pouco a gente fala sobre a prova prática, mas você vai estudar um negócio, o que é que você vai estudar o que não vai cair? É simples, né? Aí quando eu faço a maratona revalida e mostro para o cara que todas as questões, 90% das questões, perguntam diagnóstico e tratamento, por que é que o cara vai estudar outra coisa? Estude o que cai, meu amigo. Estude o que cai, pelo amor de Deus. Aí, doutora, você aprovou na prova teórica. Foi em 2020 você desaprovou, em 2021 você aprovou. O que você, se você pudesse dizer, assim, coisas que foram diferentes em 2020 e 2021, o que foi que você fez de diferente, assim, grandes coisas que você fez diferentes que te ajudaram na aprovação? Para que a gente saiba, porque alguém pode estar fazendo alguma das coisas que você fez errado em 2020. Então, o que foi que você fez de diferente? De diferente foi, primeiro, procurar saber aonde que eu errei. O que foi que eu errei lá em 2020? Quais foram as minhas dificuldades em 2020? Primeiro, eu fiz um diagnóstico, né? Eu fiz aquele estudo mesmo do meu estudo, o que é que eu estava errando. E aí foi aonde eu diagnostiquei isso, que eu assistia muitas aulas e fazia muitos resumos. Então, parei, acabou. Fiz resumo de tudo, não tem mais o que fazer. E aí foi aonde eu vi resolver questão. E na minha cabeça, eu criei um mantra. Eu preciso treinar o que eu vou fazer no dia da prova. Eu preciso treinar o que eu vou fazer no dia da prova, o que eu vou fazer no dia da prova. Questão. Então, eu tenho que treinar questões. E estudar em cima da questão. Não é decorar a questão. É aprender o que a questão está perguntando e identificar o que é que eu estou errando daquela questão e estudar aquilo que eu errei. Não é o todo, é só aquilo que eu errei. Então, isso foi, assim, foi o divisor de águas para mim mesmo. Isso é muito sério, isso é muito massa. Porque eu fico, assim, muitos eventos que eu faço, por exemplo, a maratona revalida, né? Agora eu tô fazendo ele gravado, né? Porque ficou tão bom, ficou tão fechadinho, tão bonitinho, que eu fico com medo de não conseguir fazer tão bem quanto eu fiz da última vez. Aí eu faço ele gravado. Agora, a última vez agora eu tô fazendo gravado, né? Sempre eu fazia ao vivo, mas eu fiz tão bem da última vez que eu fiz ao vivo, que aí eu deixei ele gravado e tô fazendo ele gravado. Aí tô passando a maratona revalida e a maratona prova prática. E aí eu tava assistindo as dicas, as coisas, eu disse, meu Deus do céu, quantas coisas a pessoa não faz de besteira. Um simples detalhezinho que faz com que você perca tudo, né? Às vezes, porque o que a pessoa não sabe é que não é conhecimento, é somente um esquema, não é conhecimento. Sim, estratégia de estudo. Exatamente. Estratégia de estudo. Aí, beleza. Então vamos falar agora da prova prática. Você aprovou, sofreu em 2020, aprovou em 2021 e já direto foi para a prova prática. Aí, a minha pergunta é, o que você fez para a prova prática? Porque o estudo é totalmente diferente. Não tem nada a ver teórico, como estudar para a teórica e como estudar para a prática. Até a ideia fundamental é a mesma, mas a forma é diferente. Então, como foi que você fez? Quais foram os próximos passos quando você aprovou? Pronto, quando terminou isso aí, me veio o que é que eu vou fazer, né? Porque é totalmente diferente. O estudo para a prova prática. Teria que estudar casos clínicos e eu teria que saber me posicionar diante de um paciente, né? Que seria um ator. Isso aí me dava muito medo, porque uma coisa é você preparar sua mente para um papel e uma caneta. Outra coisa é você ser filmada, né? Ter pessoas lhe avaliando e ali me dava muito medo. E aí, quando o Rafael propôs, vou fazer o presencial aqui em Maceió, quem é que quer? Eu disse, pronto, é isso aí mesmo. Deixa eu ir para lá. E aí eu comprei o teu curso prático, né? E aí, no início, eu não vou mentir, eu fiquei meio perdida. Porque eu posso falar como é o curso? Pode, lógico. Pode falar o que você quiser, doutora. O curso do Rafael para a prova prática é ele fazendo casos clínicos, né? E aí tinha uma parte lá que ele fingia não. Como é que eu posso falar? Ele falava sozinho, ele atendia sozinho, né? Como se um paciente estivesse na frente dele e ele respondendo ou perguntando aquelas coisas. Eu disse, meu Deus, que loucura é essa? É o simulado. Eu disse,
que coisa doida, eu não vou conseguir. Aí eu disse, mas eu não vou conseguir, não, mas eu vou começar e maratonei todas as aulas do Rafael, da prova prática, e a prova prática do curso, esse curso era nisso, né? Era resolução de caso clínico. E foi uma das coisas que eu fiz. E a outra coisa que eu fiz foi montar grupos. Eu criei grupos com o pessoal da minha faculdade, e logo depois o grupo ficou muito gigantesco, que é outra coisa que eu quero falar também, não criem grupos grandes, mas aí eu usei da minha esperteza, e aí quando o grupo começou a ter 10 pessoas, eu disse assim, escolhia 2 ou 3, e marcava outros horários, e aí eu determinei vários horários durante o meu dia, e treinava durante o dia todo com diferentes tipos de pessoas, e isso fazia com que eu visse formas diferentes de atuação provável dos atores. Então, isso também me ajudou. Fora o curso, né, do Rafael, do prático, ainda fiz esse grupão grandão, depois subdividir esse grupo, e quando não tinha nada, ainda ficava falando sozinha, resolvendo o caso clínico sozinho, de cara a cara com o computador e com os casos clínicos. Deixa eu te perguntar algumas coisas, porque eu quero muito que as pessoas entendam o passo a passo que você fez para o estudo. E eu sei que muitas das pessoas que estão assistindo, elas não vão comprar o curso. Então eu quero que as pessoas pelo menos saibam como é, para que elas possam simular, que elas vão poder fazer a mesma coisa sem precisar comprar o curso. A gente dá tudo aqui, tudo de graça para você, meu amigo, não tem problema não. Então lá no curso, a gente faz a parte online, 5 semanas, estuda os temas, que é que você falou, que tem os simulados, que você fala com vídeo, né? Se eu obrigo o cara a seguir um roteiro, porque se ele não seguir o roteiro, nunca vai dar certo, que o vídeo não responde o que você pergunta, ele responde o que está predeterminado, então você tem que perguntar na ordem correta. Isso é tudo para induzir você a falar sempre as mesmas perguntas. Aí, beleza. Quero dar um parênteses nisso aí. Fala. Porque isso aí ficou tão medular, a questão do esqueleto. Gente, vocês têm que saber o esqueleto, que o Rafael fala tanto de esqueleto. O esqueleto ficou tão medular, vou falar logo antes que eu esqueça, que no dia da minha prova, eu não precisava ouvir do ator. Se ele fosse um mudo, se ele fosse um boneco, se ele fosse um papel, não interessava, porque estava medular o esqueleto na minha cabeça. Eu vou até contar uma coisa bem pessoal. Na primeira estação, o meu ator, ele era tão calado, parecia que ele não sabia o que é que estava acontecendo ali, que eu perguntava qual é o nome, qual é a sua profissão, eu começava a fazer as perguntas, claro, com calma, né? Porque aqui a gente está acelerando. Que quando ele não me respondia, Rafael, eu dizia assim, não consta no script, né? De tão medular que estava, porque eu não precisava ouvir da boca dele nada, eu teria que falar. Porque outra coisa importantíssima para vocês que vão fazer prova prática, vocês têm que falar, tem que estar lá gravado que vocês fizeram perguntas. Outra coisa, outra dica, na minha mente eu coloquei, eu sou uma entrevistadora, eu sou uma médica entrevistadora, eu preciso perguntar e entrevistar, porque tudo aquilo ali, se tá no checklist, depois, no pós-gabarito, eu vou pontuar, porque eu falei. Então fala o esqueleto todo. Lógico. Agora me diz, por que é que a gente treina um monte, faz mentoria, estuda, faz simulado, treina, faz grupo, faz um monte de coisa, só que no primeiro dia do módulo presencial, ninguém consegue fazer nada? Me explica isso aí. Você chegou lá no primeiro dia e todo mundo foi uma desgraça. Foi aquele negócio que todo mundo ficou chorando. Disse, eu não vou conseguir, meu Deus do céu. Por que isso acontece, doutora? Me explica. Na minha experiência, é por conta disso, que eu estava treinada com papel e uma caneta. Então, quando tinha pessoas, né, para mim conversar, para mim fazer a atuação de médica mesmo, né, eu não estava com essa vivência, porque há quanto tempo que eu estou esperando para, né, não tinha essa prática do falar, do conversar, a gente sabe, olha, todos nós temos conhecimentos, a gente não está aqui à toa não, a gente passou 6 anos estudando, a gente passou 1 ano, 2 anos estudando para o Revalida, então sim, nós temos conhecimento, está tudo aqui. Agora, transbordar, falar, a gente não foi treinado, e é por isso que a gente precisa treinar, do mesmo jeito que a gente precisa treinar para responder questões, nós precisamos treinar para falar. Por isso que no primeiro dia foi aquela negação, porque a gente não estava treinado para falar. Então, depois, no segundo dia, o terceiro fluiu. Mas você não treinou em casa? Nos simulados, no curso, nos grupos? E por que lá? Quais foram os fatores que você acha que lá, na parte presencial? Por que é diferente fazer lá com atores, por exemplo? Pressão. Pressão. A pressão é muito grande, gente. Na prática, o Rafael simulou tal qual o dia da prova. Tal qual o dia da prova. Paralisado, você lá, em frente à portinha, espina, aquela buzina pra gente entrar, o coração acelera, falta o fôlego, você fica nervoso, meu Deus, o que é que eu vou encontrar ali dentro? Então, a gente não é treinado dentro de casa e no grupo de estudo para isso. E na prática, fazendo o que realmente vai acontecer
acontecer no dia é totalmente diferente. Totalmente diferente. Precisa vivenciar o que vai acontecer realmente no dia. E o curso prático, ele providencia isso. É importante as pessoas entenderem isso. Quando você treina com algum amigo que é médico também, o que acontece? A pessoa geralmente fala e ajuda você. Lá no curso, não. Ou então na prova, não. Por quê? Porque a pessoa que está ali tomando a prova é um ator. Ele não conhece da medicina. Ele só sabe aquele roteiro. Então, quando você pergunta, ele só sabe o roteiro. Ele não sabe outra coisa. Isso é maravilhoso. Por que residência é diferente? Porque o ator de residência, ele sabe mais. O ator do Revalida, ele foi pego, ele treinou de manhã para fazer a prova à tarde. Então, ele é a pessoa que menos sabe é o ator do Revalida. É o cara menos preparado que tem. Então, até isso, você tem que fazer igual a Revalida. Tem que ser uma pessoa que saiba poucas informações. Não pode ser muita coisa. Tem que ser só aquilo dali. E quando você vai treinar com um amigo, ele sabe demais, ele fala muita coisa, ajuda demais. Mais o quê? E mais o quê? Tá esquecendo de alguma coisa? Sempre, né? Verdade, verdade. E aí vai ajudando, querendo ou não, vai ajudando e vai cabulando o cérebro para tu sempre achar que ele lá no dia vai fazer e não vai. Porque não sabe, ele não sabe, né? Lá ele não sabe, ele vai fazer o que ele sabe fazer. E o que sabe fazer é bem pouco, porque ele treinou pouco e tá ali na hora mesmo. É mais... Olha, o ator do Revalida, ele é mais intuitivo do que preparado. Então vai depender do ator, né? Vai depender muito do ator. Porque às vezes o cara é desenrolado, ele pega aquela informação e ele consegue desenrolar bem, e às vezes o cara se trava todinho. Não tem a informação. Tinha até algumas estações que eu tava lá na prova, eu fiz em Aracaju. E lá tinha uma atriz, a atriz do bebê, ela tava com o bebê e a ajudante de sala, a fiscal de sala, ficava dizendo as coisas para ela, porque ela esquecia das coisas. Então, diga aí. A minha também. Então a minha também aconteceu isso. Terrível. Então, e outra dica também importante, Rafael, só te cortando um pouquinho, que você falou sobre a postura do ator. Importantíssima a nossa postura. Se você tiver uma postura de respeito mesmo, respeitosamente, você entrar, até isso eu trabalhei, sabe, Rafael, comigo, bater na porta. São coisas assim que o Rafael, na prática, ele falava muito sobre isso, né? Pequenas coisas. Eu batia na porta e pedia com licença e dizia boa tarde para todo mundo. Eu era uma pessoa respeitosa com aquele ambiente, porque aquele ambiente ia transformar a minha vida, né? Então, por que eu ia chegar encabulada ou claro, a gente tem medo, a gente entra com medo mesmo, mas é mesmo no medo que a gente tem que fazer essas coisas. E aí eu fiz isso, eu treinava isso, de bater na porta, pedir com licença, dar boa tarde, que tenhamos uma boa prova, que todos tenhamos uma boa estação. Isso é importante também, a nossa postura. Você dominou a estação, Duda. Você foi a protagonista. Como eu disse lá no curso, às vezes a gente chega lá na estação e até o câmera diz o que você tem que fazer. Meu amigo, no seu consultório você é dominado pelo paciente? Não, meu amigo. Você faz o que você quiser, o consultório é seu. Então ali é um momento para você brilhar. Você não pode deixar ser dominado por ninguém. Doutora, me conta. Você fez lá... Quando foi no dia da prova? A gente falou do curso, como é que mais ou menos acontece. Quando foi no dia da prova que você foi lá? Era o que você esperava? Aconteceu como você esperava? Ou foi totalmente diferente do que você esperava? Rafael, eu realizei a minha prova em Teresina. Então, assim, eu sempre gosto de conversar com pessoas que tenham passado pelo processo, né? E eu fui preparada para o pior. Não vou mentir. Eu fui preparada para ser maltratada ou, né, as coisas não acontecerem de forma como deveria acontecer. Eu fui com esse pensamento. Só que Deus foi tão perfeito e tão maravilhoso que foi, assim, um ambiente agradável, né? Lá em Teresina a gente foi muito bem acolhido, as pessoas muito educadas, respeitosas com todos os revalidandos, cumpriram com o horário, foi bem correto mesmo, tanto de horário, de prova, de tudo. Eu sei que teve colegas que teve problemas, infelizmente, mas lá onde eu fiz foi ao contrário do que eu fui preparada para receber. Então, isso acalmou a minha mente, me deu mais paz para mim poder realizar as estações de forma correta, porque tudo isso, sim, influencia demais. Entendi. E os casos que apareceram, foi o que você esperava ou foi diferente do que você esperava? Rapaz, só o primeiro caso daquele
daquela UBS, daquele infarto naquela UBS ali, aquilo ali me desmoronou. Me desmoronou, porque, claro, é possível? Claro, é possível chegar a tudo no UBS, mas só aquilo ali que me desmoronou. Mas as outras estações, não. Todas as outras estações, sim, eu já tinha percorrido, inclusive ela também. Eu tinha percorrido, mas não no âmbito de UBS. Entendi. Né? Entendi. Não no âmbito, assim, de UBS. Você não estava preparada para a forma que foi apresentado o infarto Sim. naquele momento. O cara queria fumar. Sim. Doutor, eu posso ir lá fora fumar? Aí você vai aplicar a escala e tudo não, que foi esse ator que eu iniciei dizendo, não interessa o que o ator disse, porque eu rodei todas as possíveis coisas de tabagismo, sei lá. Gente, eu pensei em tanta coisa, mas quando veio, inclusive do infarto, quando eu fazia as perguntas de dor para ele dizia que não constava. Não constava. Isso me desnorteou. Então, é por isso que eu reforço. Não interessa o que o ator diz. Se você tem a sua clínica, você faz as perguntas proporcionais para aquela clínica, você tá pontuando. Lógico. Né? Então, mesmo se você errar a estação, o diagnóstico, se você errar o tratamento, lá para cima tem muita coisa que você pontua. E você perguntando, você está pontuando. Agora, mas no demais foi... A gente passou por todos eles, viu? E todos. Em relação a isso que você falou, é importante. Ó. As pessoas respondem as perguntas de forma muito simples, muito simplista. Por exemplo, vou te dizer algumas perguntas que eu poderia fazer, que alguém poderia fazer assim. Rafael, certo, lá na hora do Revalida, eu devo perguntar uma pergunta de cada vez ou todas as perguntas ao mesmo tempo? Você vê que essa pergunta, todo mundo responde de uma forma, mas ela depende. Por exemplo, se eu vou perguntar nome, idade, ocupação, se é casado, se tem filhos, são 5 coisas diferentes. Então eu devo perguntar uma coisa de cada vez, porque são coisas diferentes. Agora, se eu perguntar sintomas, náuseas, vômitos, dor abdominal, dor de cabeça, febre, são sintomas. Então eu posso perguntar assim, ó, você está tendo algum sintoma? Como, por exemplo, febre, náuseas, vômitos, dor abdominal? Então são sintomas. Eu posso perguntar todos de uma vez. Aí ele vai me dizer, sim, estou tendo febre. Aí ele vai ter que dizer, é diferente, né? Do mesmo jeito, tudo na prova. Então, a pessoa pergunta também, Rafael, na estação, por exemplo, de infarto, alguém podia perguntar, eu preciso perguntar vacinas? E aí? Olha, isso daí é uma pergunta importante. Eu perdi esse ponto. Tá vendo? Mas por que você devia perguntar vacinas? Porque era uma estação de preventiva. Aí, olha como é sério isso daí. Rafael, na estação de leucemia, eu devo fazer protocolo Spikes? Não teve protocolo Spikes. Deveria, mas foi uma estação de clínica. Rafael, aí entendo o que eu estou dizendo. Dependendo da estação, às vezes é cobrada alguma coisa em uma estação de clínica, por exemplo, que não é cobrada em preventiva. Às vezes em preventiva é cobrada uma coisa que não é cobrada em clínica. Apesar de estar certo tudo que eles cobram, mas às vezes eles deixam para lá. Por quê? Porque eles estão dentro de um contexto diferente. Então, na estação de preventiva, eles exigem que você faça todas as perguntas certinhas. Sim. Então, se você tem que perguntar, se você esquecer vacina, meu amigo, numa estação de preventiva, você vai perder os pontos. Porque ele, na preventiva, pergunta tudo, tintim por tintim. Na estação de clínica já tem coisas que eles desprezam, dependendo da estação, depende de quem faz. Tem pessoas que fazem uma estação bem seca e tem pessoas que fazem aquela estação mais bem trabalhada. Essa estação de leucemia de 2020, por exemplo, foi uma estação bem seca. E depois eles entraram com recurso e aí ampliaram o gabarito. Na estação desse daí de infarto, foi uma estação bem minuciosa. Por quê? Porque era preventiva. Então, veja que Rafael, devo perguntar vacina no infarto? Depende. Se for preventiva, sim. Eu perguntaria sempre. Aí o que a gente faz? É isso que eu quero que você entenda. É a lógica do preguiçoso. Mais uma vez, a lógica do preguiçoso. Por isso que eu pergunto tudo em todo lugar. Eu não tenho perguntas para preventiva e para clínica. Não, eu pergunto sempre a mesma coisa. Eu pergunto se o seu nome, sua idade, se é casada, se tem filhos e sua ocupação.
Eu pergunto se tem as vacinas completas, se tem alguma alergia, cirurgias, internações e medicações. Por quê? Porque alguma hora vai dar. É a lógica do preguiçoso. Ter perguntas universais. E aí sempre vai dar certo. Alguma vai dar certo, às vezes tem uma, às vezes tem outra, mas eu não fico pensando. Porque imagina você chegar lá na hora do infarto, o cara gritando com você, o cara não te responde, e você ainda tem que pensar, mas será que essa daí eu pergunto vacinas? Pergunta tudo. Pergunta tudo, né? Sempre pergunta tudo. É a lógica do preguiçoso. É o esqueleto, fazer o esqueleto e vai para frente. Exatamente. Como foi quando você recebeu a notícia de que você aprovou? Você abriu lá o computador e estava lá, aprovada. Como foi o sentimento? O que foi que você fez? Eu sou muito religiosa. Então, até me emociono em falar. Antes de abrir, né, eu rezei antes, e aí nas minhas orações eu falei assim, meu Deus, tu sabe de todas as coisas, tu sabe o tempo certo, eu não sei. Se for pela tua vontade, que eu tenha aprovação. Mas se não for, não tem problema. Eu vou me sentar de novo, vou estudar de novo, vou fazer a prova de novo. Pronto, foi essa a minha oração antes de abrir. E aí foi muito engraçado, porque o celular estava para descarregar, estava com 2%, e eu abri, e abriu assim. A primeira que abriu foi a de 2020, né? Reprovada. Eu disse, meu Deus, tudo bem. Eu falei, tudo bem. Aí eu rolei, né? Rolei. Quando eu vi aprovada, eu disse, opa, aprovada. Eu printei a tela, fez um print e mandei para o meu irmão na mesma hora, porque o celular ia descarregar. E aí eu ainda fiquei olhando, e eu ficava olhando para aquilo ali, porque, gente, vocês não têm, assim, é uma sensação de que valeu a pena, né? É muito esforço, é muito sacrifício, e quando você vê aquela palavrinha, aprovado, meu Cristo Redentor, e aí só foi comemoração, fui falar para minha família, e todo mundo chorando, e foi muito lindo, muito emocionante. Bom demais. Eu acho que o maior sentimento é o alívio, né? A alegria, a felicidade, mas o alívio é um sentimento que acontece muito na hora, porque o revalida é isso que as pessoas não entendem. Uma pessoa que não estuda no exterior, não faz o revalida, nunca vai entender. Porque por exemplo, eu não posso explicar como é ter filho para quem nunca teve filho. A pessoa não vai entender, isso. A pessoa vai entender mais ou menos. Mas quem já teve, entende. Quem é pai, quem é mãe, vai entender o que eu estou dizendo. Não tem como explicar. Eu não tinha ideia de como é ser pai antes de ser pai. Não pelo que você faz, mas pelo que você sente. É a mesma coisa do revalida, nas suas devidas proporções, né? A gente está falando de filho, é a coisa muito mais importante. Mas o revalida é muito importante porque ele envolve a liberdade financeira da pessoa, envolve a liberdade de tempo, envolve a liberdade profissional, envolve a condição de sustentar a sua própria família. É muito pesado. E o médico que faz uma residência, a pessoa que faz uma residência já tem tudo isso, então ele vai tranquilo ali, né? Então, muito bom. Doutora, eu quero lhe parabenizar pela sua aprovação, já que a gente conseguiu fazer depois de tanto tempo essa entrevista. Quero lhe parabenizar hoje. Já parabenizei antes, mas quero parabenizar novamente, aqui publicamente. E quero lhe agradecer pela sua participação. E agora, nesse momento, eu queria que você desse as suas considerações finais para a gente terminar a nossa entrevista. Certo. Primeiramente, Rafael, obrigado por ter feito esse convite. Quero lhe dizer, eu já lhe disse, vou lhe dizer de novo, não pare, né? Não pare porque você é mola fundamental de motivação para as pessoas que estão revalidando. Colhem no Rafael, que ele tem muito a oferecer. Busquem pessoas que agreguem a vocês. Não desistam, não desistam. O obstáculo, ele não é grande demais quando a força de vencer é maior. Então, se você tem forças para vencer, então o obstáculo é isso aqui, viu? E assim, não desistam. Se reprovou ou se ficou por pouco ponto, não desiste. Você já percorreu um caminho gigantesco. Faltou só isso aqui. Isso aqui é facinho de dar uma ajustadinha e vai dar certo. E tem um mantra, viu? Para todos, tanto para a objetiva como para a prática. Se não revisar, vai esquecer. Então, revisem sempre. Das objetivas, façam questões sempre. Para a prática, façam caso clínico com pessoas, façam curso prático, porque é o diferencial. Eu vou até dar falar aqui de novo sobre a minha experiência no dia da prova. A minha mente foi tão treinada no curso prático que antes, eu até estou me arrupiando aqui, antes de eu entrar no hospital, eu pensei assim, é um simulado. Eu falei exatamente isso, vai ser um simulado. E eu entrei nas estações com essa mente, é um simulado. E realmente eu estava numa paz de espírito tão grande, assim, era tão apaziguador para mim aquele ambiente, porque eu vivenciei na prática o que eu ia viver naquele dia na prova. Então, acreditem, não parem, só termina, como é que fala?
só termina, só se deixa terminar só acaba quando termina, né? Então não parem, não parem, até obter o CRM, porque é bom demais. É verdade. Já chegou o CRM? Já está com o CRM? Estou esperando. Já dei entrada, já foi entregue pela universidade, já dei entrada no Tremec, estou esperando só o número para começar a trabalhar. Bom demais, doutora, bom demais. Meu amiguinho, você que assistiu aí, espero que você se inspire com as histórias que nós contamos aqui. São vários médicos que conseguiram a aprovação na Revalida, para você ver que é possível, que não tem segredo. É só você fazer o seu passo a passo, tudo certinho, tudo como manda o figurino, seguindo o método correto, que com certeza você vai aprovar. Papai do Céu abençoe todos vocês, que vocês tenham a sua aprovação se você está estudando por Revalida. E não se esqueça de curtir, é muito importante que você curta aqui. Compartilhe com todo mundo que você sabe que vai fazer a prova do Revalida. A gente sempre conhece muita gente que vai fazer a prova do Revalida, então compartilhe com o máximo de pessoas. Também deixe o seu comentário aqui embaixo, escreva o que você gostou, o que você não gostou, a dúvida que você teve, tudo certinho aqui embaixo. E se inscreva no canal também e me siga nas outras redes sociais. No Instagram, siga também a doutora no Instagram, todo mundo. Repete de novo o teu Instagram, doutora, para todo mundo saber de novo. Eu Revalido 2021. Eu Revalido 2021. Eu Revalido 2021. Eu Revalido em 2021. Em 2021. Eu Revalido em 2021. E o meu é @RafaelMedicina86. Segue tudo, segue a gente e Papai do Céu abençoe a todos. Tchau. Até o próximo podcast Revalido.